Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 26, dia da última partida do Papa Francisco, por meio de seu sepultamento, depois de toda uma liturgia pro forma prevista no direito canônico, prevista no ritual da Santa Sé. E por falar em Santa Sé, fiz um vídeo aí falando dos próximos passos daqui para frente, dos 15 a 20 dias, que é o período em que o direito canônico, a Santa Sé, a Cidade do Vaticano, prevê a abertura do processo de eleição para a escolha do sucessor do Papa Francisco. E aí, com base nessas premissas, para jogar a luz de Santo Agostinho nesse tema sensível, porém importante, notadamente diante deste rito de passagem que estamos a passar, a saber, a morte do Papa Francisco e a espera, né, de seu sucessor como um bispo de Roma. Anteontem fiz um vídeo acerca do conclave, sob a perspectiva do direito internacional, sob a perspectiva do direito da origem da Igreja Católica, se baseando lá na primeira igreja primitiva criada por Pedro, Barnabé e Paulo de Tarso, nas mediações da Turquia com fronteira com a Síria e Iraque. Aí falo sobre o aspecto jurídico da Santa Sé, falo da origem do direito natural, do direito canônico, do direito, falo da lei do Talibã, da lei mosaica da época de Moisés, e faço um paralelo da diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens, notadamente acerca do direito canônico, que é explicado, que é aplicada única e exclusivamente para os membros da igreja, em um primeiro momento, né? Não obstante, os seguidores também, em tese, estarem submetidos aos contornos e alcance, né, do devido cumprimento da fé cristã, da ética moral, sobretudo do cumprimento dos 7 sacramentos. Para além disso, falei acerca da hierarquia do papado, que do Papa até o Papa nas demais e diversas paróquias do mundo. Falei da competência dos tribunais eclesiásticos para julgar, né, os crimes religiosos, crimes teológicos, crimes eclesiásticos com base na lei canônica, notadamente os crimes que atentam contra a fé cristã, a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, instituída desde Roma, por meio de Constantino, referendada aí pelos concílios de Nicéia 1, 2, pelos diversos outros concílios de Roma. E falo, para além disso, quem deve julgar os membros da Igreja Católica quando praticam um crime específico, ou seja, um crime contra a fé, contra o sacramento, bem como também quem deve julgar os membros da Igreja Católica, do padre ao Papa, quando os mesmos, por via reflexa, cometem crime comum, como todos nós praticamos. Mas aqui estou dando apenas um espólio deste vídeo riquíssimo que fiz, né, e irei postar talvez no decorrer agora do meado da próxima semana, durante o período, né, da realização do conclave, para você ficar antenado. Falo também acerca do presente vídeo sobre um Oscar concedido, o último Oscar agora de 2025, concedido ao filme Conclave. E esta é a razão pela qual te convido a se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like. E ao final, se gostar do presente vídeo, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. A última homilia de despedida do Papa Francisco, à luz do ceticismo da fé
e da visível diferença entre ser crente e cristão, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem a época novidade em dizer, existia entre o céu e a terra, anos mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Mas antes mesmo de adentrar na parte introdutória, como dizia o grande filósofo Descartes, contemporâneo de Spinoza, que também já existe aí 2 vídeos falando sobre Spinoza e Deus à luz da filosofia iluminista e racionalista de Descartes e do erudito, por que não dizer emblemático, filósofo Spinoza. Existem 2 vídeos que fiz, serão publicados nos próximos dias. E te convido a se inscrever no canal também para não perder a estreia do mesmo. Mas Descartes, em sede da sua filosofia iluminista, foi pedagógico, no sentido de dizer não propriamente Descartes. Me vem à mente aqui que não foi Descartes que fizeram essa frase que eu queria falar. Foram outro filósofo francês, a saber, Blaise Pascal, que disseram que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas Blaise Pascal também ficara conhecido quando a época falava para os ateus da época, sobretudo para os agnósticos, pelo viés teísta e ateísta, que o homem que não crê em Deus, se Deus em tese não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não se pode dizer para aqueles que não creem. Onde Blaise Pascal fora pedagógico e enfático no sentido de dizer que o prejuízo para esses que não creem será incalculável, serão incalculáveis. Mas me vem à mente também aqui outro pensamento de um grande orador, de um grande palestrante, a saber, Hilary Ribeiro, cardiologista, para quem também o tenho na minha mais alta conta, quando em uma de suas palestras, em um de seus vídeos, em um de seus ensinamentos, erudito ensinamento que ele usa a palavra de Deus, ele fora pedagógico de dizer se alguém é ateu e quer deixar de ser ateu, basta passar a estudar com profundidade o corpo humano. E aí esse ateu irá se deparar com algo tão grandioso, tão fantástico, que não há como compreender e aceitar algo tão fantástico que são as funções dos mais diversos segmentos do corpo humano, não ter vindo nada. E eu sintetizo essa fala quando eu sempre digo que se queres ver Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito e logo verás esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que amor doa, objetos estranhos negociam, como dizia o Mazili e asseverou Cresce Morto, razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. Eu, São Tomás de Aquino, por meio da sua dualística escolástica, tentar aliar a fé à razão. Mas afinal, em que tempo estamos? Do que estamos a falar, como diziam os gentios? A época dos gentios. Hoje estamos aqui a falar exatamente da última homilia. Quem não sabe, homilia é sinônimo de pregação. Alguns chamam de sinônimo de sermão. Não obstante, existia uma pequena diferença entre homilia, esta que o mundo todo pôde observar no dia de hoje, na madrugada de hoje, desde as 5 da manhã aqui no horário do Brasil. A homilia da despedida, da última despedida do Papa Francisco, caminho à sua morada eterna, que foi exatamente na Basílica da Santíssima Maria Maior, onde o Papa, no bojo de seu testamento, como ato de última vontade, pediu para ser sepultado. Por sepultar, se entendo, sepultar para o cristianismo, seja ortodoxo, seja heterodoxo,
esse termo, esse verbo sepultar não significa morrer, mas ao contrário, significa exatamente renascer em Cristo, que é melhor morrer, é melhor morrer na luz de Cristo do que viver ou vivermos na escuridão das trevas, como muitos vivem nesse caminho largo e longo. E não à toa, Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer: estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Mas afinal, qual a grande diferença entre homilia e sermão? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Homilia, como eu já havia dito, trata-se de uma pregação ecumênica, teológica, religiosa, não obstante ser de caráter específico, ou seja, um tema do dia, um tema da vez. Exemplo, as missas pregadas nas mais diversas dioceses do mundo. Aquela clássica missa de domingo. Ali é a homilia, um exemplo de homilia, cujo tema é escolhido por Roma, pelo Vaticano, e obriga todas as dioceses, todas as catedrais a pregar aquele mesmo sermão. Na verdade, não é um sermão, é uma homilia. Já o sermão, não obstante também se tratar de uma pregação, ao revés do mesmo, é muito mais amplo, é muito mais denso. Como, por exemplo, o clássico exemplo do Sermão da Montanha, onde Jesus dissecara e reverberara acerca de diversas temáticas, bem como bem-aventurados que têm fome, que têm sede, bem-aventurados os humilhados, por no dia do Senhor eles serão exaltados, bem-aventurados que têm fome e sede, por no dia do Senhor o seu banquete será a presença do Senhor. Bem-aventurados os oprimidos, os pobres, os enfermos. Então o sermão, ele, não obstante se tratar de uma pregação teológica, de uma pregação religiosa, mas ele é muito mais denso, ou seja, muito mais completo. E é por isso que aqui, já no primeiro momento, eu divido o joio do trigo, ou seja, se de um lado a homilia trata de uma temática isolada, específica, um tema do dia, ou seja, aquela temática em que a igreja, o que o padre vai aplicar naquela missa de domingo. Ao revés, o sermão ele é muito mais amplo, pode versar sobre diversas temáticas. Outro exemplo de homilia foi a de hoje, com a despedida, né, o final do velório, com o início da celebração litúrgica do Vaticano para a sepultura do Papa Francisco na sua morada eterna, que ele, segundo o seu testamento, como ato de última vontade, escolheu ser sepultado na Basílica, na Santíssima Basílica da Santíssima Maria Maior, referendando a importância que ele dava a Maria, referendando e enaltecendo a importância em que o saudoso Papa Francisco dava à Trindade, que é ver Deus em três dimensões, sobretudo a importância da santidade de Maria, por ser escolhida por Deus para ser a esposa do poder do Espírito Santo, genitora de um filho unigênito, sobretudo dispensadora de todas as graças de caráter comum e especiais que Deus dispensa diariamente, como a chuva, a mesma chuva que rega a lavoura dos bons, é a mesma chuva que rega a lavoura dos ruins, a mesma chuva que rega a lavoura dos justos, é a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos. O mesmo sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo sol que ilumina o dia dos ruins. O mesmo sol que ilumina o dia dos justos é o mesmo sol que ilumina o dia dos injustos. Exatamente para Deus dizer que amou o mundo de tal maneira que não ouvidará em doar seu único Filho unigênito para ser nosso Redentor e sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Cristo Jesus, mesmo sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, amou o mundo de tal maneira que se fizera homem e servo na pessoa de Cristo,
para nos salvar, nos libertar da escravidão do cativeiro do Jardim do Éden, e para além disso se fizera maldito a fim de nos fazer bendito por meio da sua inefável crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia. Cristo Jesus, por meio da sua inefável crucificação, ele descera ao ponto mais baixo da terra, a saber, o Hades e o Sheol. 3 dias após, por meio da sua também inefável ressurreição no terceiro dia, eles subiram ao ponto mais alto do universo, a saber, o colo de Abraão, sinônimo do terceiro céu. O mesmo Cristo Jesus, que disse: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela minha causa. E o grande exemplo um de seus maiores algozes, era Saulo de Tarso, que tudo que fazia era com a premissa de estar cumprindo a lei de Deus, que era a Torá, compreendida entre os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas tudo que Paulo de Tarso fazia, assim como também o Hezbolá, que é sinônimo de Deus, tudo que o Hezbolá fazia também e faz, era com a premissa de estar cumprindo a lei de Deus, que é a Torá. E para os muçulmanos, no caso, é o Alcorão. Mas qual for exatamente a razão e a motivação pela qual eu escolhi falar dessa última homilia, e como eu já disse, a diferença de homilia para sermão, homilia, na verdade, é espécie, e o sermão é gênero. Assim também, como irei falar de outro subtítulo, que é a diferença de cristão para crente. E aí, como parte introdutória, se faz extremamente necessário lembrar, para essa última homilia de despedida do Papa, haja vista o Papa ter sido um fervoroso defensor da pauta da unificação das religiões, não posso deixar passar em branco e trazer a bale, a lume do presente estudo, o patriarca Abraão, onde Deus, à época, não obstante Abraão ser filho de Ur, mas quando Deus aparece para Abraão, ele estava notadamente em Arão, na região, nas proximidades da Mesopotâmia, região onde estava com seca e fome. E Deus disse para Abraão, prometeu para Abraão torná-lo pai de grandes nações, se ele abandonasse a sua parentalha e fosse para onde ele ia mandar, que era em tese para Canaã. Em tese porque ele não disse que ele ia para Canaã, com o objetivo exatamente de ensinar Abraão a andar no Monte Sinai e no Vale da Sombra da Morte, para enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. Ato contínuo, lhes dando a ímpar oportunidade de escrever os melhores capítulos da vida no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo e conosco, hoje e sempre. Amém. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas afinal, em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos exatamente a falar da origem das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões no mundo. Somente católico apostólico romano tem 1,3 bilhões desse acervo de 2,5 bi. O resto são protestantes. A segunda religião monoteísta do mundo é saber o islamismo, se aproximando de 1,5 bilhões. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até a de 2050 o islamismo tende a se igualar ao cristianismo, se aproximando aí da vontade do Todo-Poderoso, notadamente em seu último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que é sinônimo de revelação,
a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João, que morrera aos 94 anos. Mas, quando Deus aparece para Abraão, e quando eu digo que Abraão é patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, é porque, para além do islamismo, do cristianismo com cerca de 2,5 bilhões no mundo, o islamismo com cerca de, se aproximando de 1,5 bi, a terceira do ranking também, cujo patriarca é Abraão, é o judaísmo, não obstante ser a menor e mais longínqua de todas, com cerca de hoje 13 milhões de semitas ou judeus, porque nos hebreus, que são sinônimos de si, cuja maioria reside no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelada a guerra entre o grupo terrorista Hamas, o grupo terrorista Hamas, se estendendo para o Líbano, para o Iêmen, se estendendo para a Síria e etc. E Abraão é patriarca dessas 3 maiores religiões. E é exatamente esta a razão pela qual não faz sentido o mesmo Deus, a saber, Javé Shalom, Javé Shadom, eu sou o que sou, Adonai, Elohim. E que Jesus lá no último livro diz ser o alfa e o ômega. Ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Não faz sentido essas 3 religiões monoteístas no mundo. Para quem não sabe, quando eu falo monoteísta, é uma religião que acredita no único Deus, bem como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então não faz sentido 3 religiões, as maiores do mundo, monoteístas, ter o mesmo patriarca, a saber, Abraão, e viver se duelando. E Deus aparece para Abraão em Arão e pede para ele abandonar a parentalha e ir supostamente para Canaã. E se ele cumprisse o seu mandamento, ele iria torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maiores do que o número de areia na terra, grão de areia na terra, e o número de estrelas no céu. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras de promessa, tornou Abraão no patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, cujo cristianismo, como o subespécie, o catolicismo, está dentro, como a maior de todas. Então não faz sentido essa divisão. E uma das pautas mais importantes defendida por Francisco era a unificação dos povos, era, para além da paz, para além de se dirigir em prol dos pobres, dos menos abastados, dos refugiados, da defesa universal do meio ambiente, pois Francisco defendia que o meio ambiente, violar e atentar contra o meio ambiente, deve também ser considerado como um pecado universal, pois a natureza é o maior exemplo de como Deus diariamente se manifesta para a humanidade. A gente vai lá para Jó 33, 15, 18. Jó é pedagógico, no sentido de dizer as maneiras, uma das maneiras em que Deus diariamente tenta falar conosco, por meio de sonhos, imagens e fruto da sua criação, a saber, a natureza. Então, quando o Papa Francisco, no alto de sua infinita grandeza intelectual e teológica, por que não dizer filosófica também, defendia a pauta da defesa do meio ambiente, com base no maior mandamento de todos, que é o amor. Como Jesus disse, o maior mandamento de todos, de Deus, é o amor. E o segundo é o mesmo, ou seja, o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo é a mesma coisa, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E quem não ama a natureza, viola o maior mandamento de Deus. Veja, portanto, que não
não faz sentido essa divisão, esse radicalismo, esse extremismo, não somente no âmbito da política, não somente no âmbito do comércio global, né? O mundo está observando de camarote, Trump, comprando briga até com seus vizinhos, México e Canadá. E ontem me vi uma fala da presidente do México, a saber, minha xará Cláudia Sheinbaum, que estava elogiando o Brasil, dizendo que o Brasil é uma grande potência e tem pretensão de fechar grandes acordos internacionais com o Brasil. Tiro o chapéu para Cláudia Sheinbaum. E tiro o chapéu na qualidade de patriota que sou. Outra coisa que merece destaque, me chama a atenção, vem me chamando a atenção, é que um país como Portugal, que é um dos primeiros países da Europa, não tem necessidade de estar exaltando bandeira para se afirmar, para afirmar sua identidade. Um país em que vive levantando bandeiras é um país que está numa crise de legalidade e legitimidade sem precedentes. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos, como diziam os gentios? A época dos gentios. A última homilia de hoje, da despedida do Papa, que acabara de ser sepultado na Basílica, na Santíssima Basílica de Maria Maior, nos chama, nos convida para uma grande reflexão acerca do que estamos a fazer de nossa vida, acerca do nosso verdadeiro propósito. Lá em Paulo de Tarso, ele é pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de diversas partes, não obstante fazermos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. E por simetria, não é nem um pouco demasiado entendemos em uma primeira síntese estreita, que não há sentido essa divisão teológica, não há sentido esse ceticismo da fé, e não obstante, de um lado, termos Abraão como último patriarca dessas três maiores religiões monoteístas do mundo, ao revés, as mesmas agem como se estivesse diante de, não somente do patriarca diverso, como também de um Deus diverso. E esta é uma das razões pelas quais existem aí muitos críticos que criticaram o saudoso Papa Francisco, a ponto de chamá-lo de herético ou de herege, de forma inadequada, pois quem chama o Papa Francisco de herege, se não demérito aqueles que pensam em sentido contrário, é desconhecer, é ignorar o verdadeiro espírito da palavra de Deus, é desconhecer os cânones da filosofia, é desconhecer os cânones da teologia, é desconhecer os cânones do direito canônico. Herético, apenas para você ter ideia do que significa, era um movimento que se dera na época da escola filosófica de Santo Agostinho, a monística de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, onde naquela época só existia um meio de se estudar e ter acesso à palavra de Deus, que era para o clero, por meio da igreja. E os heréticos, o que eles queriam, na verdade, é ter acesso a estudar e se aprofundar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, não somente por meio do clero, mas também por meio de quê? Por outros veículos. Aí vem Santo Tomás de Aquino, em ruptura esse movimento monístico de Santo Agostinho, com a tentativa de aliar a fé à razão, passa a permitir o ensinamento da palavra de Deus por meio das escolas, por isso que chama escolástica. Vem a imprensa, surge aí o advento da imprensa de João Gutenberg, do alemão João Gutenberg, e o ensinamento e a catequese do ensinamento da palavra de Deus também passando a ser disseminada pela imprensa. Então, tem que ter muito cuidado em chamar alguém de herege, porque na verdade, os heréticos, eu sempre defendi que nunca eles foram ateus, nunca foram agnósticos, teístas ou ateístas. Eles eram, na verdade, inquietos, filósofos, que queriam descobrir a verdade, como diz o Evangelho de João 8,32, tão bem citado pelo ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência, para quem muitos o chamam de mito,
Jair Messias Bolsonaro. Desejo aqui para o ex-presidente que está internado melhoras e que o Todo-Poderoso possa mandar anjos serafins munidos de brasa de fogo direto desse vosso trono, de vosso altar, para cauterizar, para purificar o corpo físico, mental e espiritual do ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. Desejo do fundo do coração melhoras na sua saúde física, mental e espiritual, e Deus lhe proteja. Javé Shalom, Javé Shadom, esse mesmo Deus que o mundo prefere adjetivá-lo de diversos outros nomes, diversas outras denominações. E outra coisa que merece destaque, na última homilia de despedida do Papa, no dia de hoje, mais a quebra de protocolo, também em homenagem a Francisco, permitindo que todas as pessoas, milhares e milhares de pessoas que estavam ali na Basílica de São Pedro, milhares de pessoas que estavam ali dando a despedida, a última despedida, o Papa Francisco pudesse se comungar, pudesse comer a hóstia, que significa o corpo de Cristo, que significa remontar a palavra de Jesus quando ele disse: aquele que comer de provar do meu corpo, comer do meu corpo e beber do meu sangue, não perecerá e terá a vida eterna. O Papa Francisco nunca hesitara em se declarar um pecador. E não à toa ele exigiu em seu testamento, como ato de última vontade, ter o seu velório e o seu sepultamento não como um chefe da igreja maior, mas como um servo de Deus, como um pastor, como um pecador. Se a hóstia fosse importante antes de se confessar para um padre, Jesus deu exemplo na cruz. Tinha dois ladrões. Um se arrependeu, o outro ficava blasfemando contra Jesus. O que se arrependeu, Jesus disse: hoje mesmo estará no paraíso comigo. Por lógico, né? Que não deu tempo daquele ladrão se comungar, não deu tempo daquele ladrão, não obstante ele ter feito uma confissão ali, né? A Jesus, ele ter se arrependido, apenas se arrependeu. Mas ele não fez confissão. Em tese também fez a confissão, que quando ele disse, né, que reprimindo o outro colega ladrão e criminoso, que os dois estavam ali porque tinham roubado e matado, mas Jesus não, era inocente. Então ali representa também esse ato de arrependimento e confissão. Mas nada impede, né, em tese, que o homem receba a hóstia, desde que ele se arrependa e receba aquela hóstia aceitando Jesus no coração, sem ter se confessado. Mas a última homilia de hoje também foi pedagógica, no sentido de quebrar mais um protocolo. Não obstante a cidade do Vaticano ser considerada um dos menores territórios do mundo, hoje houve outra quebra de protocolo com o desfile, o último desfile do corpo dos restos mortais do Papa Francisco pelas ruas de Roma, da histórica Roma, passando pela primeira igreja de Cristo, construída em Roma em idos de 1541, onde remonta aí a instituição da Companhia de Cristo, ou seja, que dera origem à ordem dos jesuítas, para quem o Papa fazia parte do Estado Soberano da Argentina. E aí nós temos aí
essa passagem pela Igreja de Jesus, da Ordem de Jesus, criada, né, por um grupo de estudantes em Paris, sobre o comando de um espanhol, a saber, Inácio de Loyola, que hoje é conhecido como Santo Inácio de Loyola, pois o mesmo fora canonizado em idos de 1622 pelo Papa Paulo III. Logo após ter instituído em 1534 a Ordem dos Jesuítas, em homenagem a Jesus. E hoje o mundo pode observar de camarote a quebra de protocolo, o último despedida do Papa no carro, dos seus restos mortais, comparada na Igreja de Jesus, construída no século XVI, ou seja, em 1534, remontando aí esta meteórica passagem e referendando Santo Inácio de Loyola, que fora o grande protagonista a criar a Ordem dos Jesuítas em 1534. E aí, a passeata com os restos mortais do Papa avança e passa pelo um período, passa pelo Coliseu, que remonta outra fase sombria da história da humanidade. O Coliseu, onde os imperadores, onde falo apenas de um dos piores de todos, a saber, Nero, onde existia a luta dos gladiadores. E aí me vem à mente aqui a época dos profetas Daniel na jaula do leão, a época do profeta Ezequiel, remontando o vale dos ossos secos. A carreata com os restos mortais de Francisco avança em Roma, aquela cidade histórica que o mundo, no período da pandemia, teve a triste e lamentável oportunidade de observar milhares e milhares de pessoas morrendo com a Covid-19. E hoje, sendo palco da última homilia, do último ato litúrgico, caminho à sepultação do saudoso Papa Francisco, na Basílica da Santíssima Maria Maior, conforme atos de última vontade, consignado no bojo de seu testamento, que li, e que está também consignado no vídeo aí, que fiz, que já está publicado, sobre a morte do Papa Francisco. A comitiva e a carreata com os restos mortais do Papa avança e chega ao destino final, que é exatamente a Basílica da Santíssima Maria Maior, para quem ele a venerava. Existe uma grande diferença de adorar e venerar. Adorar, em tese, podemos adorar todos os santos. Adorar não, venerar. Adorar somente Deus. E isso, em tese, não é violar a lei de Deus, porque Jesus foi pedagógico em sede da nova e eterna aliança, quando disse que amar apenas os que nos amam não tem nada de extraordinário. Estaria cumprindo um dos seus mandamentos, amar aqueles que nos odeiam. Pois se Deus amou o mundo de tal maneira para conceder seu Filho unigênito para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, para pagar o nosso pecado, para nos libertar do pecado e da escravidão do Jardim do Éden. Amar aquele que Jesus ama também consiste em fazer a vontade do Pai.
E é por isso que eu digo que existe uma grande diferença entre venerar e adorar. Venerar os santos, em tese, pode, pois estamos aí agradando a vontade de Deus, que é amar a todos. Deus, Jesus foi pedagógico no sentido de dizer que é mais fácil existir festa no céu, no terceiro céu, pelo arrependimento de um publicano, de uma prostituta, de um ateu, do que propriamente daquele que anda reto. E Jesus foi para além, dizendo que não vê o mundo para chamar os que andam reto, e sim os perdidos. Então, venerar, quando a gente venera aqueles que estão próximos do Todo-Poderoso, a gente está também cumprindo o mandamento de Deus. Viu aí? Adorar somente Deus. Venerar podemos sim os santos canonizados pela Igreja Católica. E com o sepultamento na Basílica de Santíssima Maria Maior, foi selado mais esse rito de passagem na história do pontificado de Roma, na história do papado de Francisco, que vinha administrando, que estava sob o comando da Igreja Católica há pouco mais de 12 anos, ou seja, desde 2013. E ele dá a última aula por meio das suas cartas encíclicas, notadamente esta que foi a última carta, em que ele fala do amor do coração de Jesus. Ele divide essa última encíclica, que é uma circular, que é um ensinamento destinado aos membros da Igreja Católica, dos arcebispos, dos cardeais, ao padre de paróquia, e aos seguidores, e aos cristãos, e aos católicos, acerca da importância do coração de Jesus. E ele, de forma monocrática, dividiu o livro em 3 capítulos, do 1 ao 5º. No primeiro ele trata da importância do coração. Segundo, gestos e palavra de amor. Terceiro tópico, este é o coração que tanto amou. O 4, amor que dá de beber. E o 5º e último, amor por amor, ou seja, aquele amor que simplesmente existe. O Papa Francisco, como um idealista, como um jesuíta da ordem de Santo Inácio de Loyola, que é o seu instituidor, foi criado por um grupo, de estudantes da Universidade de Paris, sob o comando de Inácio de Loyola, que era um espanhol, um teólogo e sacerdote espanhol. E ele, junto com os estudantes da Universidade de Paris, funda a ordem, em 1534, a Ordem dos Jesuítas, para quem o saudoso Papa Francisco fazia parte. E em idos de 1622, Inácio de Loyola é canonizado pelo Papa Paulo III. Por último, porém não importante, sob essa perspectiva da última homilia de despedida do Papa Francisco com o sepultamento na Basílica da Santíssima Maria Maior, chama a atenção do mundo para a importância que devemos dar a Maria, que para a cristologia é considerada, para além de ser considerada aquela que fora escolhida por Deus para ser a genitora de seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, esposa do poder do Espírito Santo, mas para São Luís Maria Gregório de Montfort, insere do respectivo livro, ela também é dispensadora de todas as graças de caráter comum e especiais de Deus. E para além disso,
São Luís Maria Gregor de Montfort, insere do respectivo livro, também é pedagógico, no sentido de dizer que assim, como não há como se chegar ao Pai, senão por meio do Filho, por via reflexa, não há como chegar ao Filho, senão por meio da Mãe. E esta era uma das razões e motivações pelas quais justificam porque o saudoso Papa Francisco, quase que diariamente, nunca hesitava, tampouco fazia a menor cerimônia em visitar a Basílica da Santíssima Maria Maior, onde ele agora se encontra em seu último repouso, em sua morada final, esperando o dia da ressurreição. Dito isto, doravante passo a responder o outro subtítulo do Ceticídio da Fé, pois eu batizei o presente estudo como última homilia. Já falei da homilia, diferente da homilia para sermão, do Papa Francisco, que acabei de falar, à luz do Ceticídio da Fé e da diferença entre ser crente e cristão. E aí eu vou responder a terceira pergunta, que é exatamente o Ceticídio da Fé, que é esse ceticismo em que pessoas, padres se declinando da fé, ateus se declarando ateu não praticante, remontando àqueles católicos que em tese que dizem que são não praticantes. Eu fico imaginando como seria um católico não praticante e notadamente um ateu não praticante. É como se ele estivesse dizendo, estou aqui em cima do muro, na hora que o bicho pegar, eu pulo para dentro como se pudesse. Só pode até o momento em que a porta da graça estiver aberta, que está aberta há mais de expressivo 2.000 anos. Depois que a porta da graça fechar, vai ser difícil. Cristo Jesus dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então isso deve ser feito em vida. Isso deve ser feito enquanto a porta da graça está aberta. E o ceticismo da fé se espalha por todo mundo. Cada um com sua crença, cada um com sua ideologia, como se existisse mais de um patriarca, onde só existe um, Abraão, patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, a segunda, o islamismo, e a terceira, o judaísmo. E não há sentido de vivermos divididos, cujo patriarca é o mesmo e o Deus também. Não há sentido tentar ignorar os postulados da antiga aliança, o antigo testamento, dizer que o novo revogara o antigo. Mas tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. E é aí onde impera e mora, e reside e habita o ceticismo da fé. A verdade, como dizia Schopenhauer, ela, no primeiro momento, ela é ridicularizada. No segundo momento, a verdade é ignorada. Somente no terceiro momento é que a verdade passa a ser mitigada e ser aceita como um indício de que ali é uma verdade. E me vem à mente outro ensinamento que defende, outra filosofia que defende que o maior inimigo da verdade não é mentira, e sim a enganação. Satanás é homicida desde o princípio, e dele não há verdade.
Então, o maior inimigo da verdade não é a mentira, e sim a enganação. É você dizer, é um pregador dizer, seja ele pregador da igreja católica, protestante, da igreja mormon também defende Cristo, é um islâmico, é um judeu, dizer, é um líder de Estado e líder de governo, chefe de Estado, chefe de governo, é um chefe, é um educador, é um pai, é um professor, é um advogado, dizer o que o seu aluno quer ouvir, o pai dizer o que o filho quer ouvir, o sacerdote dizer o que os seus seguidores querem ouvir, os administrados, o chefe de Estado, o chefe de governo dizer o que as correntes dominantes querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. É por isso que o mundo está eivado nesta iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, onde os súditos, administrados e até mesmo os cristãos estão divididos no extremismo da direita e esquerda, a ponto de um mundo observado em camarote, notadamente no dia 8 de janeiro, as pessoas induzidas ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade, a tentarem participar daquele ato aos três poderes. E aí a gente viu aí uma cabeleireira na iminência de ser condenada a expressivo 14 anos. Diversos outros já pegaram pena de 13 a 17 anos, porque se deixaram a ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. É por isso que sempre digo que a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. Existe especialista da área de comportamento, da área da filosofia, da área da psicologia, da área da psicanálise, muito preocupado a maneira como as pessoas estão vivendo, não estão pensando, estão tendo pensamento. E facilmente estão sendo presas, fáceis, entendeu? De pessoas que usam retóricas muito lindas, muito belas e muito loiras, mas o seu conteúdo só o faz, ou só os faz, ou só a induzir ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. E me vem à mente aqui uma passagem de Jesus, onde Jesus, numa parábola, fora pedagógico, se dizer que aquele que constrói sua casa sobre areias não se preocupa em gastar, em investir muito na fundação, quando a tempestade vem e leva. Aquele que gasta muito na fundação, a tempestade vem e a sua casa fica lá, rígida. Ou seja, as pessoas estão vivendo, como defendia o Papa Francisco, um mundo líquido. E ele chamava também de mundo descartável, onde a vida humana não vale nada, onde os valores éticos e morais não estão em voga. É um mundo lilista, onde o povo, segundo Jacó Armínio, as pessoas vivem anarquia. Muitas pessoas do ceticismo da fé, ceticismo cultural, ceticismo religioso, ceticismo de mudar. E aí eu fiz um vídeo aí dizendo que ninguém pode ser uma Gabriela, cravo e canela, que diz: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não, isso é muito pobre. Vivemos sob essa perspectiva material, como dizia Schopenhauer, é uma sede de ter com o tédio de não poder possuir, remontando aquilo que a neurociência nos ensina em série da dopamina e a serotonina. Existem vídeos aí também postados nesse sentido. É um mundo líquido, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga, onde a vida não vale mais nada. E é aí onde reside exatamente esse ceticismo da fé. E chegando ao último subtítulo, para responder última pergunta, qual seja a diferença entre ser crente e cristão, digo que, assim como eu disse, a diferença entre homilia e sermão, cuja homilia é espécie, ou seja, consiste em uma espécie de pregação do dia,
de um tema específico, ou seja, o tema da missa do domingo é homilia. O tema de hoje, lá em Vaticano, a última despedida do Papa para o seu caminho ao seu sepultamento, é homilia. Mas o que Jesus fazia não era homilia, era um sermão que é muito mais amplo, é muito mais denso. Ele trata de diversos outros temas. Então, se sermão, a gente pode considerar como gênero. E homilia é uma espécie desse gênero. Por via reflexa, a diferença entre crente e cristão está exatamente no sentido de dizer que crente é todo aquele que crê e acredita em algo. Se você crê e acredita em algo, você é crente. Isso não consiste único e exclusivamente em você ser um religioso, em você seguir nenhuma seita religiosa. Para você ser denominado como crente, você basta acreditar em algo. Buda, por exemplo, acreditava que para atingir a luz, ele deveria comer fezes. Até fezes ele comeu, de aves. Até que ele chegou ao ponto de dizer que para atingir a luz, ele tinha que se afastar do extremismo. E aí, uma lição, né, para as pessoas que agem de forma extremista. Se você observar os templos budistas, existem 3 portas, mas só existe uma aberta, a porta do meio, remontando a teoria do Zen de Buda. Buda fizeram praticaram os atos mais extremos, como comer fezes de pássaro. Mas ele viu que quanto mais medidas extremistas ele tomava, mais longe da luz ele estava. Jesus, na crucificação, ele estava no meio. Na transfiguração, no monte da transfiguração ele estava no meio. Remontando o quê? Essa ideia de Buda, essa ideia do meio, essa ideia do Zen, essa ideia de evitarmos o extremismo. Extremismo este, oriundo e fruto da Guerra Fria que se estende até hoje, remontando o ano de 1968, que fica conhecido na história como o ano que nunca passaram, que criaram esse extremismo, divisão de direita extremista e esquerda extremista. Então, qual a grande diferença de crente e cristão? Crente é todo aquele que crê e acredita em algo. Até em comer cocô, aquele que acredita como Buda, que comer fezes de animal para não sentir nenhum prazer, ele era crente sobre essa perspectiva. Você acredita. O Hezbollah, não obstante ele ser um xiita, todo xiita em tese é considerado terrorista, mas o Hezbollah, tudo que fazia e faz, era com a premissa de que estava cumprindo a lei de Deus. Saulo, outro grande exemplo, o antigo Saulo. O que Saulo fazia, perseguia, prendia e matava os cristãos, era na premissa de estar cumprindo a Torá, compreendida entre os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Veja, portanto, que para você ser crente, basta crer e acreditar em algo. Acreditar que você é um terrorista, todo terrorista é crente, pois ele acredita, com base no Alcorão, que se ele for se implodir no meio de diversas pessoas, ele vai para o céu. Ele está em Alá. Esse é crente. Todo judeu é crente, pois ele acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Todo ateu é crente. Pasme-se. Todo agnóstico, pelo viés teísta e ateísta, são crentes, pois eles acreditam. Pois eles acreditam que Deus não existe. Aí eu pergunto, como é que alguém pode ter tanta raiva do que não existe? Como é que alguém pode ter tanta raiva do que não existe? Existe uma filosofia cabalista, que muitos aí chamam de cor de Satanás, e outros chamam de Torá oral, que diz que gênero da mesma substância, como o calor, o frio, o bem e o mal, substâncias que vibram na mesma frequência, elas podem vibrar para o bem, para o mal, para o quente, para o frio. Como é que podemos ter tanta raiva do que não existe? Como é que alguém se declara ateu e ele crê? Para se declarar ateu, ele acredita que Deus não existe. E como é que ele pode ter tanta raiva do que não existe? Isso é um paradoxo.
Isso é utopia. E é aí onde reside esse ceticismo da fé. Você viu entender o que significa ser crente, na acepção jurídica do termo? Crente não impede que ninguém que seja cristão, que seja religioso, seja crente. Para ser crente, basta acreditar em algo. Por último, porém, não menos importante, ser cristão é diferente. Cristão é gênero, cujo crente é espécie de gênero. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Pegaram aí a ideia da coisa? Para você não ser induzido ao estado de erro pelas mais diversas denominações religiosas. Resumindo, crente é todo aquele que crê ou acredita em algo, até em comer cocô como Buda comia para atingir a luz. Todo terrorista é crente, pois ele acredita que se auto-matar, se auto-explodir numa bomba ao lado de outras pessoas, ele vai para Deus, Alá, que é o Deus do Islã. Todo ateu, seja ele agnóstico, teísta ou teísta, é crente, pois ele acredita que Deus não existe. E para ele dizer isso, ele tem que acreditar que isso é verdade. Saulo acreditava e era crente que o que ele fazia revelava a vontade e o propósito de Deus, que era a Torá. Bem como os legalistas fariseus também eram crentes, porque eles acreditavam que tudo que estava fazendo ali, sob a liderança de Caifás, que era o chefe do Sinédrio, representava a vontade de Deus. Só que eles não avançaram para o verdadeiro Espírito. Assim como as tecnologias avançam, houve uma época em que o Japão estava na frente da China. Hoje o Japão está na frente. O Japão estava na frente da tecnologia logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois a China avançou. A China hoje, tecnologia, está ganhando até os Estados Unidos. Então, a vida tem que andar para frente. E quando a gente vê hoje a maior democracia do planeta, saber dos Estados Unidos, compondo briga com seus vizinhos, México, Canadá, com o canal do Panamá, com a Europa, seus maiores aliados, e não à toa, a Estátua da Liberdade, que todos conhecem, foram um presente dos franceses, em comemoração aos 100 anos de independência dos Estados Unidos, das 3 colônias americanas. Então faz sentido. Do mesmo jeito que a tecnologia, as ideias avançam, que o direito, por exemplo, no início era o Estado de Direito, avançou, aí vem a lei do Talibã, vem a lei de Hammurabi, vem a lei mosaica, aí vem a positivação, o primeiro Código Napoleônico de 1916, aí vem o Estado de Direito, aí vem o constitucionalismo, aí vem o neoconstitucionalismo, e hoje já estamos no transconstitucionalismo, a ponto de dizer que as democracias que se aplicam, as democracias não podem ser uma ilha isolada. As constituições dos mais diversos países soberanos não podem ser uma ilha isolada. Tem que se interagir com o mundo e a fé tem que avançar. E o grande propósito de Francisco era renovar esse conservadorismo da cúria romana, tentando entender os contornos e alcance do Antigo Testamento com base na Antiga Aliança e do Novo. Irei fazer um vídeo específico para você poder entender os contornos e alcance da Antiga Aliança no Novo Testamento, porque Deus dava ordem a Moisés para matar, para apedrejar, porque Deus perdoava na Antiga Aliança e agora na Nova, por meio de Jesus, ele manda perdoar 7 vezes 70. Ele manda se bater do lado da face, vira outra. Se levar uma parte da túnica, entregue toda, porque avançou. Ele se manifestou quando a Trindade, você precisa entender os contornos e alcances da Trindade. A Trindade é como o ovo. O ovo, ele tem 3 partes, a saber, a casca, a clara e a gema. E isso não torna o ovo 3 pessoas. Por via reflexa, a Trindade é do mesmo jeito, defendido na Cristologia, que é um dos segmentos da teologia. O fato de Deus ser visto em 3 dimensões, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder, Deus Santo,
Foi a necessidade que Deus teve, ao longo da cronologia bíblica, em sede do Antigo e do Novo Testamento, de se manifestar de diversas formas para o seu povo. E tem uma música aqui que eu gosto muito, inclusive é a música de cabeceira que durmo, antes de dormir eu ouço. É uma música gospel que deixa eu ver se eu lembro a música aqui, uma estrofe dela. Todo poder, toda riqueza dono de toda riqueza, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Aí tem uma estrofe que ela diz que Deus se revelou para se revelou para do cristão aos ateus. E ninguém explica Deus. Dono de toda riqueza, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Adoro essa música, recomendo. Razão pela qual não existe razão essas três religiões monoteístas do mundo terem o mesmo patriarca, saber Abraão, e viver nesse ceticismo da fé. E como você entendeu aí a diferença de crente para cristão, todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Para crer, basta acreditar, crer ou acreditar em algo. E para ser cristão, somente aquele que segue Cristo. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático remontando uma fala de um emblemático, quer dizer, histórico presidente de Cuba, sabe, Fidel Castro, grande protagonista da Revolução Cubana. A época ele foi pedagógico de dizer que enquanto o mundo se monta em montanha de armas, o mundo se transforma em montanhas de problemas. Por via reflexa, remontando um outro erudito presidente norte-americano, a saber, John Kennedy, que foi assassinado em 1963. Mas John Kennedy entrara para os anais da história com a seguinte frase, abre aspas: se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, por via reflexa, não conseguirão salvar os poucos que são ricos, fecha aspas. Ou seja, se unidos somos fracos, imagine desunido. E é exatamente essa pauta, era essa pauta que o Papa Francisco defendia, da unificação das religiões, e tão mal interpretado a ponto de ser chamado de herege por alguns grupos de teólogos e sacerdotes, por mera ignorância. São com essas singelas palavras que finalizo o presente estudo, dizendo que o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, se não bem utilizado naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, ato contínuo terá o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo e, se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.